Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Salmo 117. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Que as alegrias pascais reafirmem nosso compromisso com a vida, dom e serviço. Bem-aventurados os que creem. A fé, para João, é um itinerário e não uma conquista. Um itinerário de fadigas, dúvidas, surpresas, novidades, incertezas, luz e sombras. E isso é bom. O cristão deve exercer o pensamento e não só viver de certezas. Madre Teresa de Calcutá confessou ao fim da vida que sua fé estava marcada por dúvidas e pelo obscurantismo. O cristão não pode considerar a si mesmo uma fé, pois é Deus que a cada dia nos concede a graça de acreditar. Jesus adverte Tomé: não sejas incrédulo, mas fiel. A obra de Deus, por excelência, é acreditar, e o evangelista registra somente uma bem-aventurança: felizes que creem sem ter visto. O evangelho tem a ver com o crer, e o crer tem a ver com o viver. E a fé e o viver têm a ver com o amor. A experiência de fé se traduz num compromisso concreto com os irmãos e irmãs da comunidade, na qual o evangelho da fé deve se converter no evangelho do amor. No texto de João, o Espírito sopra sobre a comunidade e não sobre o indivíduo. Tomé é aquele que está ausente da comunidade. O Espírito não sopra sobre aquele que não vive o amor fraterno. E, portanto, tudo aquele que não vive e não ama, não acredita. Crer significa experimentar que Deus é amor, que nos ama, nos quer bem e deseja unicamente a nossa felicidade, ainda que muitos homens e mulheres tenham experimentado nas igrejas o gosto amargo da infelicidade. Deus não faz o que desejamos, mas certamente Ele faz o melhor para nós. E o melhor para nós é construído pela comunhão fraterna e não por uma espiritualidade de etiqueta ou de consumo individual. Então é preciso crer e viver, e assim professar diariamente a nossa fé na certeza do amor de Deus por nós, que não nos abandona. A partir desse final de semana, aos poucos, nossas paróquias e matrizes vão acolher de novo com misericórdia o nosso povo,
em tempos tão difíceis. E que bom que a acolhida é nesse domingo da Divina Misericórdia. É preciso lembrar a bem-aventurança: sede misericordiosos, como o Pai do céu é misericordioso. Buscamos incessantemente essa misericórdia e assim a multipliquemos também em gestos, palavras e ações, já que o Deus da vida pede de nós a caridade, vínculo de perfeição em forma de tantos gestos de vida e de misericórdia. Estamos aí na caminhada pascal, esse grande convite a que vivamos a vida nova que Deus nos propõe, viver mesmo como ressuscitados, não mais como crucificados. Nessa acolhida ao povo de Deus, ainda que 30%, aos poucos vamos abastecendo mais ainda a nossa fé pela força da Eucaristia. Embora tenha dito e continuo dizendo, que a igreja está aí rezando diariamente por todos, as mãos erguidas da igreja pela Eucaristia mantém acesa a fé do nosso povo. Então queremos que a Páscoa retome sua força em nossas vidas. Dá para todo mundo ainda fazer a sua Páscoa. São 7 semanas, na oportunidade de buscar o sacramento da confissão, de buscar a Eucaristia, como pede o mandamento da igreja, comungar-se ao menos uma vez a cada ano, por ocasião da Páscoa, bem como confessar-se também uma vez ao ano. Procuremos reavivar em nós o dom de Deus, reacender a força desse amor que impulsiona para a vida. Que bom que o ressuscitado aparece sempre em comunidade, não alguém sozinho, para mostrar-nos que juntos, pela oração e na fé, haveremos de vencer. E que portadores dessa boa notícia, servidores do seu amor, teremos dias melhores. Continuemos preventivos, zelosos pela vida. A prevenção é sempre o melhor remédio. Firmemos nossos passos como aqueles discípulos do caminho de Emaús, que na alegria reconheceram o ressuscitado ao partir o pão. E saíram correndo para anunciar essa grande novidade. Ele está no meio de nós. Então você que nos acompanha, reza conosco neste programa, caminhemos felizes por esta Páscoa. Reacendamos o amor de Deus no coração, na fé e no dia a dia. Há gestos simples que transformam. E nossa missão é transformar o mundo com a boa notícia do Evangelho pela prática do nosso testemunho. E é com simplicidade que dia a dia testemunhamos o muito que Deus tem feito por nós. Já imaginou a alegria de Nossa Senhora em entender a vitória de seu Filho sobre o pecado e a morte? Ela que meditava nos fatos, trazia-os ao coração, pode agora nos ajudar também a entender os sinais do ressuscitado, além do túmulo vazio. Que a força da vida brote sobre nós. Que creiamos como Tomé, meu Senhor e meu Deus. E vivamos intensamente as alegrias pascais. Grato pela oportunidade no programa, um abençoado final de semana para todos nós, da proteção de Nossa Senhora. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953. Pensou em
em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a Rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a Rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar com você em mais uma meditação da Palavra. Quero convidar você a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João aparecer diante deles e os interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, e que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Gente, aquele povo era tão fechado a Deus, era tão com o coração tão fechado, que eles estão perseguindo Pedro e João porque os homens curaram um paralítico. Veja que absurdo. Você faz o bem e é perseguido porque faz o bem.
Aquele povo estava tão fechado, que em vez de perseguir os maus, eles perseguiam os bons. Como Pedro já tinha dito, vocês em vez de soltarem um justo, vocês soltaram Barrabás. Estavam com o coração fechado. Só que Pedro está anunciando, Pedro aproveita para pregar a palavra e está falando, aqueles que vocês desprezaram, e olha que interessante, a pedra que vós, os construtores, desprezaste, se tornou a pedra angular. Esta pedra que vocês desprezaram, este homem que vocês desprezaram, agora prestem atenção, Pedro está falando algo muito forte. Este que vocês desprezaram, agora se tornou o fundamento principal, viu? E agora Pedro está dizendo, olha, ou vocês acreditam em Jesus, ou vocês não terão salvação, essa é a verdade. E aí Pedro fala, em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Pedro está falando, só em Jesus há salvação. Filho e filha, isso serve para mim, serve para você, viu? Se você quer ser salvo, somente em Jesus você vai conseguir a tua salvação. Isso também é Jesus quem falou, quem crer em mim será salvo. Quem não crer em mim já está condenado. Olha que forte essa palavra. Quem crê em mim será salvo. Quem não crer em mim já está condenado. Aí você pode me... Aí o que a maioria das pessoas vão dizer assim, mas eu creio em Jesus. Então você vai encontrar muita gente que está vivendo no pecado e diz assim, eu creio em Jesus. Você vai encontrar muita gente que está fora da igreja, nunca vai para a igreja e vai dizer para você, eu creio em Jesus. Mentira. Na verdade ela crê porque ela gosta de Jesus. Ela não tem nada contra a igreja, ela não tem nada contra Jesus, mas ela não sabe o que é crer. Segundo o catecismo da Igreja Católica, crer é adesão. Então preste atenção. Crer não é um sentimento gostoso. Crer não é sentimento, quando fala de Deus eu me emociono. Quando fala de Deus eu gosto. Não é só isso. Crer é adesão, ou seja, se eu creio em Jesus, eu vou aderir para a minha vida a palavra dele. E a partir do momento que eu aderi, eu fiz uma adesão da sua palavra, eu comecei a colocar em prática a palavra dele, a partir daí eu comecei a crer. É por isso que Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas vai entrar no reino dos céus quem fizer a vontade do Pai. Então crer em Jesus. E aí Pedro está falando, é somente crendo nele que você será salvo. Então Pedro está dizendo, você precisa aderir a Jesus, você precisa aderir à palavra dele, mas aquelas pessoas para a qual Pedro está pregando, não davam a mínima para a palavra de Jesus. Assim como nos dias de hoje, tem gente que não dá a mínima para a Bíblia. Hoje tem um número de gente que questiona a Bíblia, questiona a palavra, não acredita mais no que está aqui. A gente prega a Bíblia, a gente prega a palavra e a pessoa fala, mas isso está errado. Isso é ser radical demais. Ora, se você não concorda com o texto sagrado, se você não crê no texto sagrado, logo você não crê em Deus, logo você não crê em Jesus, você não está aderindo à palavra dele. E logo você está correndo risco de salvação, sim. Porque aquele que crer em mim será salvo, aquele que não crer em mim será condenado. E Pedro está dizendo, em nenhum outro há salvação. Então assim, se você não quiser a salvação em Jesus, se você não quiser a salvação por meio da palavra, não tem outro lugar para você ser salvo. Então assim, Jesus não é uma das opções para ser salvo, Jesus é a única opção. Porque se tivesse outra opção eu te diria, aí eu te falaria assim, olha, você para ser salvo você tem Jesus, você para ser salvo você tem esta outra opção, você para ser salvo tem aquela opção, basta que você escolha uma das três e você será salvo. Não, mas infelizmente ou felizmente eu posso te dizer, só
em Jesus. Não existe outra forma de ser salvo que não sendo crendo em Jesus. E crer é adesão à sua palavra. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa tarde, meus caros irmãos e irmãs que nos acompanham mais uma vez aqui na Rádio Emboabas. Eu sou o Padre Ricardo e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o Domingo da Misericórdia, ou seja, o próximo domingo, que é o segundo da Páscoa. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o porquê este domingo é chamado de Domingo da Misericórdia. O Domingo da Divina Misericórdia existe por causa da devoção a Jesus Misericordioso da irmã Maria Faustina. Ela era polonesa e pertencia à congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. No dia 30 de abril do ano 2000, São João Paulo II, que era o Papa da época, canonizou a irmã Faustina como Santa Faustina, apóstola da Divina Misericórdia. O Papa aproveitou a ocasião para instituir que o segundo domingo da Páscoa será celebrado como Domingo da Misericórdia. Depois disso, as paróquias e comunidades eclesiais de todo o mundo começaram a celebrar, no segundo domingo da Páscoa, a festa da Divina Misericórdia. O evangelho deste domingo é o segundo São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31, que diz o seguinte: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Pois bem, meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho nos diz que era tarde do primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. Para a comunidade de João, do discípulo amado, o dia da ressurreição nunca termina. O trecho deste Evangelho
nos diz que os discípulos de Jesus estão reunidos com as portas fechadas porque estavam com medo das autoridades judaicas. Enquanto os discípulos estiverem com medo e reunidos no escuro, entre quatro paredes, a vitória da vida sobre a morte fica difícil de acontecer. Quando Jesus entra, a primeira coisa que ele oferece aos discípulos é a paz, quando ele diz: "A paz esteja convosco". Para o Senhor ressuscitado, não existe barreiras, ele entra mesmo as portas estando fechadas. Ele mostra as mãos e o lado para que eles comprovem que se trata da pessoa de Jesus mesmo. A comunidade se alegra ao ver o Senhor ressuscitado. Neste momento, os discípulos recebem o Espírito Santo e recebem a missão de continuar a realizar a vontade do Pai. A comunidade dos seguidores do Senhor recebe a responsabilidade de continuar a pregar um mundo novo, onde todos possam viver com dignidade e possam lutar pela causa do projeto de Deus. A tarefa da comunidade, daqui para frente, é mostrar pela palavra, mas também pelas atitudes, que quem se fechou ao projeto de Deus permanece em seu pecado. A comunidade deve lutar pela justiça, permitindo que todas as pessoas tenham acesso à vida. Já a figura de Tomé representa as pessoas que exigem provas para crer. Essas pessoas não acreditam nem mesmo se a comunidade falar de Jesus ressuscitado. Elas exigem provas concretas, mas Jesus não aparece para Tomé em particular. Jesus aparece para Tomé somente quando ele está na comunidade. Isso significa que Cristo ressuscitado não se deixa levar por caprichos do ser humano, e ele se mostra dentro da comunidade de fé. Nós acreditamos porque fazemos parte de uma comunidade e porque nós aceitamos o testemunho dos apóstolos e dos primeiros discípulos de Jesus. A resposta de Tomé é uma verdadeira profissão de fé, pois ele reconhece que Jesus é o verdadeiro Senhor e que Jesus é o verdadeiro Deus. Mas Jesus diz uma bem-aventurança para todos nós, porque ele diz: "Felizes os que acreditaram sem ter visto". Então, meus queridos irmãos e irmãs, somos felizes porque acreditamos que o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de aproveitar este programa para agradecer a todos vocês que têm nos ajudado a pôr comida na mesa de quem precisa, principalmente neste tempo de pandemia, em que muitas famílias estão passando necessidades. Suas doações de alimentos servem para distribuirmos cestas básicas para muitas famílias que precisam. Deus os abençoe. O nosso muito obrigado. Abraços e até o próximo sábado. E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado O Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazzoni, a gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.